Bom dia a todos, a paz do Mestre Jesus esteja presente em seus corações, pedindo ao Pai Celestial que os envolva a todos com suas energias salutares, dando a vocês a força, a resignação, a coragem para os seus enfrentamentos diários, saúde e paz para todos. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o livro Busque e Acharás, de autoria de Emmanuel e André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 48, Paz por Dentro, autoria do nosso irmão Emmanuel. Aceita a fatalidade do progresso. Nós somos impulsionados, meus irmãos, a progredir, ainda que não queiramos, porque nós procrastinamos muitas vezes a nossa própria ascensão espiritual, moral e intelectual, por vários fatores. E quando nós não ascendemos, evoluímos pelo amor, a dor, ela vem nos impulsionar ao progresso, porque isso é lei divina de Deus. Está nos desígnios de Deus o progresso de todos nós. Então, o mundo sempre está em movimento. Nós também devemos estar no movimento constante de crescimento. Nós devemos investir em nós, investir na nossa área intelectual, através do conhecimento, buscando cursos, buscando estudar. Existem muitos irmãos nossos em humanidade que buscam a ascensão intelectual por conta própria, estudam em casa, procuram, através de conhecimentos, ampliar o seu intelectual. E quanto ao progresso moral, ele está mesmo vinculado ao Evangelho do Cristo em tudo que ele nos ensina, em relação ao amor ao próximo, à caridade, em relação a trabalhar em nós a humildade, podermos vencer as dificuldades que trazemos, se observamos em nós egoísmo, orgulho, vaidade, a gente poder trabalhar tudo isso em nós, né, dissipando coisas em nós que não são bacanas e não vão acrescentar em nada, né? E aí ele prossegue dizendo assim: trabalha e segue adiante. Trabalha e segue adiante. O trabalho faz parte também da lei do Pai Celestial, da lei do universo. Tudo trabalha. Desde os pequenos insetos que a gente pode observar, as abelhas, as formigas, né? Nós podemos observar também o próprio reino animal. Nós podemos também exemplificar através do João de Barro. Ele trabalha ali para fazer aquela casinha dele, os pássaros, né, para poderem construírem seus ninhos, e assim vai. E todo o universo, tudo trabalha, até mesmo o processo, né, dos planetas, tudo é movimento. Então, o trabalho, como a gente sabe, ele nos faz desenvolver a nossa capacidade intelectual na resolução das questões que nos surgem, né? Estou falando tanto o trabalho remunerado quanto aquele do lar mesmo, onde
quando nós precisamos resolver questões e somos nós a ter que resolver, não há outra pessoa. E as decisões, tudo isso é uma dinâmica do processo mesmo, do progresso, do crescimento, de buscar soluções para as questões que surgem para nós. Então, todo o processo é necessário. E ele segue, medita na necessidade dos outros, procurando verificar o que as pessoas precisam, né? Seguir a nossa existência sem olhar para as necessidades do próximo seria viver de uma forma egoísta. Então, meditar na necessidade dos outros é entender que podemos auxiliar com uma palavra, com um bom dia. Podemos auxiliar também de forma material aos nossos irmãos que estão pelas ruas, né? Dando a eles oportunidades de sair da situação em que se encontram. O que falta muitas vezes para essas pessoas é a oportunidade de alguém que acredite nelas, para tirá-las da situação em que estão. Então, podemos fazer muitas mudanças até na vida do próximo, das outras pessoas. Isso está relacionado à caridade, à compaixão, ao amor que Deus nos ensina a ter por nossos irmãos em humanidade, por todos os nossos irmãos. E aí ele segue, procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando compreensão. É necessário ter paciência com as pessoas, paciência de escutar a pessoa, ainda que nós não tenhamos as mesmas opiniões e nem forma de pensar como a daquela pessoa, mas entendê-la, procurar ser indulgente, ter a paciência de escutar e muitas das vezes até de compreender a atitude que para nós não foi a atitude melhor que a pessoa tomou. Mas ter essa consciência de que cada um está no seu estágio evolutivo, que cada um traz a sua própria história, que cada um tem a sua própria construção e que devemos respeitar cada pessoa, né? com a sua verdade, com o seu grau de entendimento sobre a vida, entendendo que aquela pessoa pode não ter experienciado o que nós experienciamos, né? Então, cada um é o que é e podemos entender as pessoas a partir do momento que também queremos que as pessoas nos compreendam e nos entendam e respeitem o nosso jeito de pensar e de agir. Se for para auxiliar, sempre estaremos próximos a essas pessoas para contribuir com uma palavra amiga, mas jamais com uma censura. Não guardar ressentimentos, ele prossegue. Não devemos realmente guardar no baú da nossa alma memórias tristes de situações que vivenciamos lá atrás, porque superamos essas situações. Superamos e vencemos. Então, para que mexer ou guardar, né? Mexer nessas histórias ou guardar no baú essas histórias e memórias tristes? Por que não esvaziar este baú e substituir por memórias felizes com essas pessoas? Nós podemos fazer isso. É necessário trabalhar o nosso interior. Bom, meus irmãos, nós fizemos
5 pensamentos dele aqui, 5 orientações que ele nos deu. Então, nós fizemos as reflexões referentes a essas 5 frases e que nos faz, assim, refletir sobre as nossas ações. E vamos dar sequência, tá? Então, a esse tema, a paz por dentro, de Emmanuel. Jesus permaneça com todos vocês. Fiquem com Deus.